que acontece no sono, assim, que é essencial? Ó, muita coisa, tá? Então, por que a gente sonha, mano? Eu acho calma, que sonho vamos lá, muito vamos louco. por parte. Vamos por parte. Eu tô tipo... você manda outra pergunta, eu tô tipo... Não, mas legal, isso é importante. O sono, Monark, quando a gente dorme, o cérebro não desliga. Sim. Ele tá super ativo, só que é ativo de uma forma diferente. Então, as pessoas têm uma ideia de que o corpo, o cérebro desliga para recarregar a bateria. Não é isso. E o sono, ele tem várias fases. E conforme você vai passando por essas fases, o padrão de atividade do seu cérebro vai mudando. Então, a gente tem... Primeira fase é a sonolência, tá meio grog, isso aqui, meio... Você não sabe se tá dormindo, dá umas viajadas. Depois você entra no sono leve. Depois você entra no sono profundo. Depois você sobe pro sono leve de novo. Você volta. E aí você entra no tal do sono REM, que a gente chama de sono REM, que tem esse nome porque chama Rapid Eye Movements, movimentos rápidos dos olhos, que a pessoa fica, sabe, tipo... Parece que tá tendo... É geralmente nessa fase que você tá sonhando. Pode crer. Tá? E a gente passa por essas fases várias vezes ao longo da noite, dentro de ciclos com uma duração de 1h30. E a gente precisa passar por todas elas várias vezes, por isso que a gente precisa dormir 7 horas. Tá? Vou dar um exemplo de uma das coisas que precisa acontecer no sono. Na hora que a gente atinge o sono profundo, se eu olhar a atividade do seu cérebro, ela está bem diferente de como está quando você está acordado. Se você registrar com eletrodos. E uma das coisas que acontece nessa fase, uma delas, é que você tem uma certa lavagem do seu cérebro. O fluxo de sangue e do líquido que banha o cérebro aumenta nessa fase. E literalmente lava o cérebro. Mecanicamente lava dali substâncias que acumularam durante o dia, naturalmente, que se permanecerem acumuladas, elas podem se tornar tóxicas. Caralho, que interessante. Sim. Então, dá um exemplo. Uma substância que é produzida naturalmente ao longo do dia, como se fosse o lixo que vai sendo produzido, né? Uma proteína chamada beta-amiloide. Essa proteína, se ela se acumular ao longo dos dias, dos meses, dos anos, ela forma aglomerados tóxicos. Esses aglomerados dessa proteína são um dos protagonistas da doença de Alzheimer. Os neurônios, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? Você tem morte de neurônios em áreas do cérebro, é irreversível. Depois que morreu, não tem como repor. E uma das coisas que faz os neurônios morrerem são esses aglomerados de proteínas, não são só esses, tem outros, que se tornam tóxicos. E uma das coisas que pode fazer essa parada estar acumulando é um sono de má qualidade. É por isso, inclusive, que já existe uma relação entre falta de sono e desenvolvimento de Alzheimer. Caralho! Então, você chega no sono profundo, era para chegar no sono profundo, aí você tem essa lavagem do cérebro que lava dali substâncias que foram produzidas que é para ser lavadas, para ser tirados dali. Aí sai na urina? Como se fosse tirar o... Oi? Essas substâncias na Parte urina? sim, parte sai na urina, parte é metabolizado no fígado, Entendi. né, eliminado. Interessante. Então, só para te ilustrar um exemplo de uma coisa que precisa acontecer no sono. E aí, se você não passar por isso, Andrei, eu não consegui ter um sono profundo, fiquei um sono leve, picado, você vai acordar no dia seguinte cagado. Aquela a dificuldade que as pessoas têm, sabe quando você acorda meio... Você não tá restaurado. Você acorda cansado. Como que é isso. Você acorda cansado porque você não dormiu e você não consegue focar direito. Você tá com o humor zoado. Tudo parece mais difícil. Né? A ladeira parece estar mais inclinada. Todo o trabalho parece que é mais trabalhoso do que realmente é. Isso, em parte, é porque o seu cérebro não foi lavado direito. Caralho. E aí essas substâncias ficaram ali, elas afetam o funcionamento de vários circuitos do cérebro, inclusive aqueles envolvidos com controle atencional, com autocontrole, com motivação. Entendi. Por isso que isso fica tudo cagado se você dormir mal. Dando um exemplo, tá? A gente tem várias funções para cada uma das fases. A gente precisa passar por todas as fases. Cara, o sono é muito, muito, muito importante. Pra caralho. Então. Cara, não é à toa que é um dos temas que eu mais falo. Eu comecei a falar, porque eu vi que não tinha pouca gente falando. E, cara, começou a transformar a vida da galera. Porque eu comecei a falar o básico de sono, a galera começou a ajustar o sono, por isso que eu tô te convidando a fazer o mesmo. Claro. E aí é um efeito dominó, porque se você começa a dormir bem, cara, o seu dia vai ser melhor, velho. Eu juro pra você, Monark, a sua capacidade de aprender vai ser melhor, o seu humor vai ser melhor. Pode crer. O seu bem-estar vai ser melhor. Você vai ficar menos ansioso, você vai sentir menos medo. Entende? Então, eu tinha a impressão que, como eu dormia muito, eu durmo tarde, mas eu durmo muito. Eu acho, eu tô compensando eu dormir tarde dormindo muito. Mas aí você fala que... Não é, porque o sono
O que acontece? Isso que eu tô falando, passar por todas as fases adequadamente, é o que vai significar qualidade. O que seria um sono de má qualidade? É você, por exemplo, não conseguir chegar no sono profundo. O que pode causar isso? Ansiedade. Droga pode causar isso? Pode. Drogas, o álcool pode causar... Drogas, de um modo geral, substâncias externas, cafeína, pode ter esse efeito. Ela, como estimula, ela dificulta o cérebro de atingir esses estágios de sono profundo, por exemplo. Daí, mesmo a pessoa dormindo 7, 8 horas, ela vai acordar zoada, porque a qualidade foi ruim. Ela não passou pelas fases do sono adequadamente como deveria. Entende o que eu quero dizer? Então, não é só uma questão de duração. É duração, horário e qualidade. Se você estiver dormindo fora do horário natural, provavelmente a qualidade é ruim. Pode crer. Uma pessoa que fica acordada de madrugada e dorme de dia, muito provavelmente tem a qualidade do sono ruim. E o que os estudos mostram? Falta de sono, seja em duração ou qualidade, aumenta as chances de você foder sua vida de todos os jeitos possíveis. Sim, ansiedade, depressão, a chance de você morrer por qualquer causa aumentam. Qualquer causa é tipo acidente de carro, problema cardíaco. Tá com menos atenção, né? Menos atenção. Você vai acabar caindo em acidentes câncer, doenças crônicas, Alzheimer, Parkinson. A chance dessas merdas tudo aparecer aumenta se você dormir menos do que o necessário ou com uma qualidade pior. Mas uma pergunta, se o cérebro ele não fica inativo, ele fica bem ativo, por que a gente fica inconsciente para dormir? Por que a gente tem que ficar inconsciente? Porque a consciência depende de um padrão de atividade específico. A consciência, ela surge da forma como as áreas do cérebro estão se comunicando. Cara, é fascinante. Isso é uma das áreas de neurociências que, inclusive, está crescendo pra caralho agora. Porque tá saindo uns estudos revelando um pouquinho mais do que é a consciência. E parece que a gente estar consciente de algo, por exemplo, você estar consciente do que eu tô falando, depende das áreas que processam o som se comunicarem de uma forma síncrona. Tipo, se comunicar de uma forma específica. Se só uma falar com a outra e a outra não responder, você não fica consciente daquilo. Entende o que eu quero dizer? Depende de uma comunicação, de uma via de mão dupla entre as áreas que processam a informação para você ficar consciente disso. Então, a consciência surge da forma como as áreas estão se comunicando, do padrão de atividade de certos circuitos. Por isso que você está consciente do que eu estou falando, do que você está vendo. E quando você dorme, você necessariamente tem que ter um outro padrão que não permite você estar consciente. Exato, é um outro padrão que não é o que gera... Por isso que você está inconsciente. As células estão ativas, mas de um outro jeito. Então imagina, quando você está acordado, é como se você chegasse num bar e tivesse todo mundo falando ao mesmo tempo assuntos diferentes, tá? Tem a mesa ali falando... tem a outra mesa falando de outra coisa... Tem uma mesa falando de som, tem uma mesa falando sobre imagens, tem uma mesa falando sobre emoções, você ouve um blá, blá, blá. Quando você atinge o sono profundo, o padrão, o bar está completamente diferente. É como se tivesse todo mundo falando ao mesmo tempo. Aí você ouve um rá, rá, rá. E essa mudança no padrão de comunicação das células do cérebro é o que vai determinar o que está rolando ali. No caso, acordado, a gente vai estar consciente, no sono profundo você vai estar... No sono, você vai estar inconsciente, né? Isso é muito louco, né? Porque a consciência é uma coisa que a gente é muito importante pra gente sentir que tem alma, né? Sim. E é engraçado que se a gente não consegue ser consciente se o cérebro estiver funcionando de outro jeito, então parece que a consciência é um padrão do cérebro só, não algo metafísico, tá ligado? Não, sim, cara. Pra neurociência... Vamos lá, vamos me xingar por isso também, mas eu vou falar. Para a neurociência, todas essas funções que são atribuídas à mente são fruto da atividade do cérebro, tá? Então, assim, qualquer função, minha capacidade de raciocinar, minha capacidade de fazer cálculo, isso tudo depende da atividade de circuito específico do cérebro. Como é que a gente sabe disso? Por causa de dezenas de estudos de vários tipos. Os que eu mais gosto, por exemplo, são os estudos que estudam lesões no cérebro. Então, dependendo de onde você tem lesão no cérebro, a pessoa vai ter uma disfunção completamente diferente. Tem lesões que, inclusive, mudam completamente a personalidade da pessoa. Pode crer. Se você tiver uma lesão nessa área do cérebro, córtex pré-frontal, que é a área onde você tem o aspecto racional, o aspecto de interação social, as regras sociais, é basicamente, em boa parte, basicamente, que vai determinar a sua personalidade, como você se porta, o que você fala, o que você não fala. Você tem uma lesão aqui, a sua personalidade muda completamente, cara. Então, eu me fudi. Aqui, daí vai ver o Monark não tem... Eu rachei o crânio quando era criança. O Monark não tem o... Tá vendo que tem uma cicatriz aqui? Aham. Rachei o crânio quando era criança. Sério mesmo? Aham.
Será que isso afetou? Não, mas você não entrou, né? Não entrou. Só foi uma contusão. Cortou e... Cara, não deu uma sei, né? Às rachadinha. vezes tem uma lesãozinha aí, né? Vai saber, né? Vai saber. É, Por isso que eu sou meio maluco. psicopatas, em boa parte, tem... a gente não Caralho, sabe... será que eu sou psicopata? Não tô dizendo isso, não. É o André cancelado, né? Não, Ou não, você é ovacionado, né? Que eu Os sou, caras, né? André, É isso aí, ele é psicopata mesmo, aquele nazista, filho da puta. Pô, caralho. Mas aí... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.